Bom dia. Nós hoje vamos falar sobre um conceito absolutamente central na antropologia, o conceito de cultura. Originalmente, este conceito foi elaborado por um antropólogo inglês chamado Edward Tylor e publicado em um livro intitulado Primitive Culture no ano de 1871. De acordo com Tylor, cultura ou civilização, que à época eram considerados sinônimos, correspondia em amplo sentido etnográfico ao todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, quaisquer capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. Verdadeiro marco na história da antropologia, essa definição vai se contrapor à ideia de transmissão genética do conhecimento, deixando como legado para a disciplina a ideia de que cultura é algo que se adquire, ou seja, algo que se aprende. Apesar dessa contribuição, a definição de Tylor vai receber uma série de críticas da antropologia moderna, sobretudo porque o seu conceito vai ser considerado excessivamente amplo. Um dos mais severos críticos de Tylor vai ser o antropólogo norte-americano Clifford Geertz. Em 1973, ou seja, pouco mais de 100 anos depois da definição original de Tylor, Geertz vai dizer que para que o debate antropológico possa avançar, é necessário que se diminua a amplitude do conceito de cultura, de modo a fazer com que ele se torne um instrumento mais especializado e mais poderoso teoricamente. Nesse sentido, Geertz vai dizer que ao invés de tomá-la como um complexo de padrões concretos de comportamento, a cultura seria melhor entendida se encarada como um conjunto de mecanismos de controle, ou seja, como planos, receitas, regras, instruções, aquilo que os engenheiros de computação chamariam de programas, cuja função fundamental seria governar o comportamento humano. Segundo Geertz, esses programas seriam necessários porque, sem eles, a existência humana seria virtualmente caótica. Seria uma sucessão de atos sem sentido, de explosões emocionais. Dito de outro modo, não dirigido por tais padrões, a existência do homem enquanto ser social não só seria comprometida, como sequer poderia ser cogitada, uma vez que não haveria um mínimo de acordo entre as inteligências humanas. Com isso, Geertz vai dizer que mais do que um adorno, um ornamento, um aspecto adventício ou um traço lateral da humanidade, a cultura é a principal base de sua especificidade, condição sine qua non para a própria existência da espécie. Com isso, Geertz vai dizer que se, por um lado, não existe cultura sem homem, uma vez que somos nós que a produzimos, por outro lado, não existe homem sem cultura, uma vez que ela também nos produz numa relação dialética. Na segunda metade do século XIX, quando nasce a antropologia como disciplina, os antropólogos hoje chamados evolucionistas vão afirmar que toda a humanidade é derivada de um tronco originário comum. Ao mesmo tempo em que eles vão afirmar que todos somos homens, o espetáculo da diversidade apresentada pelos mais variados modos de vida não deixam dúvida de que se a humanidade é una em sua origem, ela é diversa na sua expressão. Exatamente por isso, Geertz vai dizer que não seria correto falarmos em cultura no singular, e que deveríamos, portanto, sempre empregar o termo no plural, ou seja, deveríamos falar em culturas. Isto porque, assim como os seres humanos, as culturas são múltiplas, são plurais, são diversas. E isso não significa que haja culturas melhores ou culturas piores. Significa tão somente que as culturas diferem entre si, mas que todas elas são igualmente humanas. Bom,